Olá, Padre Bruno. Olá, tudo bom? Como vai? Tudo bem, Padre? Muito bem, por O fim senhor, podemos conectar. o senhor me ouve bem? Escuto muito bem. Você me escuta bem? Muito bem também. Então, tá bom. Padre, então vamos iniciar aqui a nossa live, a nossa transmissão aqui no Instagram de hoje, né? A gente vai falar um pouco a situação a respeito do coronavírus aí no Equador. Mas antes eu queria contextualizar um pouco aqui as pessoas, né? Padre, o senhor é deoliano e faz missão aí no Equador, é isso? Assim é, eu sou da Uniano, da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, e estou morando aqui no Equador há 11 anos. 11 anos. O senhor foi fazer missão aí para algum trabalho em específico? Conta um pouquinho antes da gente começar. Sim, faz alguns anos atrás, depois de um capítulo geral da nossa congregação, os padres, depois um capítulo provincial da nossa congregação aí do Brasil, São Paulo, na província Brasil São Paulo, eles decidiram começar a participar da missão que já existe aqui desde 1997, então, mas estavam somente os padres espanhóis que estavam aqui. E decidiram expandir um pouco mais a missão, e foi de onde convidaram as pessoas também do Brasil para fazer parte dessa missão, e eu fui convidado, e bom, eu fui ordenado em dezembro de 2008, em março de 2009 já estava aqui, né? Então foi logo depois de alguns meses de ordenado, vim participar da missão, e aqui estou, graças a Deus, até agora. Muito bem, padre. Então, agora, para a gente começar de fato, né? A situação do coronavírus é um problema no mundo inteiro, né? E a gente gostaria de conversar um pouco com o senhor a respeito de como anda a situação aí no Equador, porque as informações que chegam ao Brasil, elas não são tantas assim. A nossa mídia aqui, ela está mais focada na cobertura local e também de Estados Unidos e Europa, e tem se falado pouco de América Latina, pouco da América do Sul, né? Então, eu gostaria que o senhor partilhasse, primeiro, quando a situação começou a aparecer aí, começaram a aparecer os primeiros casos, né? Qual que foi a primeira reação da população? E eu queria, então, que o senhor detalhasse um pouco aí para a gente nesse sentido. Só para que nós tenhamos um pouco de consciência, não? Hoje, no dia de hoje, segundo o governo, segundo o COI, que significa o Comitê de Operações de Emergência, que são os que são responsáveis de dar as notícias oficiais do país, no momento, no dia de hoje, nós temos 3.747 casos de coronavírus detectados no país. E temos suspeita de mais de 5.000 casos, não? E aí está passando no país, dos 3.747 casos, então 2.000 pessoas, 534 são da cidade de Guayaquil. Então, só para você ter uma ideia, que é completamente desproporcional. O problema não é igual em todo o país, não. O problema surgiu com uma senhora que é equatoriana, foi o primeiro caso detectado, e essa senhora equatoriana vinha, esteve por aí, esteve viajando, esteve com os primeiros contatos, e dessa senhora, no primeiro momento, foram 14 pessoas, mais ou menos, que estavam diagnosticadas, porque ela esteve de viagem, teve de férias, de festa, acho que estava de férias, que tinha vindo para o país para partilhar com sua família. E, bom, aí foi todo esse caso, não? No começo, houve bastante informações de todo tipo,
que o vírus não se expande no calor, de que isso não vai acontecer. Outros pensavam que tinham que fechar já o país rapidamente, outros diziam que não, e bom, aí a coisa foi progressando, e rapidamente, em menos de um mês, 16 de março até agora, nós temos todos esses casos aqui no país, não? Para as pessoas que não conhecem o Equador, Equador tem 24 províncias, que seriam 24 estados pequenos, não? O maior deles é Guayaquil e depois Quito, são os maiores estados, e são estados com maior número de casos também, não? Mas imagine-se, só para vocês terem uma ideia, Guayaquil são 2.534 e Quito, o estado de Quito, que se chama Pichincha, são 395 casos. São os dois estados, as duas províncias com maior número de casos no país. Não? Então é um pouco complexo a coisa. Não? Padre, eu li em algum lugar, não lembro agora porque a gente tem lido tanta coisa, né? Tanta informação que chega, mas eu li em algum lugar que existia uma situação um pouco difícil com referência a moradores de rua, pessoas que estavam morrendo nas calçadas e o governo não estava tendo uma condição de amparar melhor essas pessoas. Isso é verdade? Claro, então, por isso que eu dizia do número tão alto de Guayaquil, não? Então, Guayaquil é um lugar que tem um bom clima, um clima que não faz frio como em Quito, não? E muitas pessoas em Guayaquil aconteceram muitas coisas, muitas irregularidades que não deveriam ter acontecido. Por exemplo, teve festa de casamentos, teve festa não sei do que, teve várias coisas que foram multiplicando o problema do contágio tão rápido do vírus em toda a região de Guayaquil. Não? Então, são vários problemas que não é difícil de dizer somente um. Não? Teve festas, teve encontros. Tem que saber que mais de 60% da população do Equador vive de pequenos comércios, vivem do dia, como nós dizemos aqui. Então, também para essas pessoas, simplesmente dizer que a partir de hoje você tem que ficar fechado dentro da sua casa e não pode trabalhar, como você leva o pão para sua casa? Não? Então, muito complicado. Diante dessa situação, houve um grande problema sanitário na cidade de Guayaquil. Não? E qual foi o grande problema sanitário? Porque começaram a morrer muitas pessoas. Imaginem, no começo, esse COI, o Comitê de Operações de Emergência, haviam determinado que todas as pessoas que morressem deveriam ser, como se diz quando vai incinerar, cremadas, não? Cremadas. Todas as pessoas deveriam ser cremadas, e chegou no momento em que não era possível cremar todas as pessoas. Na cidade de Guayaquil tinha 120 mais ou menos funerárias, serviços funerais, e já não podia, já muitos deles deixaram de trabalhar diante dessa situação. Então, os hospitais estavam com várias pessoas falecidas, nas casas das pessoas tinham várias pessoas falecidas, e também tinha um problema de algumas pessoas que vivem na rua, não, que moram na rua, moradores de ruas e pessoas que assim. E qual foi o problema? Como o Estado não conseguiu retirar todos esses corpos, começou a existir problema. Não? Então, existem vídeos em que as pessoas embalavam com plástico bem embalado o corpo do seu familiar, colocavam em duas cadeiras do lado de fora, esperando que o governo pudesse vir recolher os corpos. Também teve o problema dos cemitérios, não estavam preparados para enterrar tantas pessoas ao mesmo tempo. Não se pode enterrar uma pessoa se não tem o certificado de defunção, de que a pessoa morreu. Então, foi várias coisas ao mesmo tempo que colapsaram o sistema de saúde e sanitário de maneira geral. Não? Então, isso fez com que, diante do desespero de não saber se a pessoa morreu ou não morreu contaminada com vírus, de a pessoa estar muito tempo dentro de casa, imagine você 5 dias com uma pessoa dentro de casa morta, entendeu? Nos hospitais, os mesmos problemas, não podiam receber mais pessoas, porque os hospitais tinham muitas pessoas que estavam mortas aí dentro.
e o sistema de contaminação. Então, era um problema muito grande, não? Então, isso, diante do desespero das pessoas, fizeram com que algumas pessoas levassem ou colocassem do lado de fora o corpo da sua família, querendo proteger os outros que ainda estavam bem e outras realidades, mas não. Então, foi uma situação super dolorosa, porque o equatoriano tem um respeito muito grande pela morte, pelos seus familiares, tem uma relação bastante bonita, mas nesse momento de pandemia, de caos e de problema sanitário, muitas pessoas não sabiam o que fazer e como fazer, não? E nem o Estado não foi capaz, não era capaz de resolver o problema tão rápido, não? Foi um problema imediato e tão rápido. Sim, o padre, aqui no Brasil, né, a gente, num primeiro momento, foi um pouco parecido com aí, as pessoas não estavam dando muito crédito à situação, mas no segundo momento, quando as pessoas viram que tudo estava ficando mesmo muito sério, as pessoas, por conta própria, já começaram a se prevenir, né, a ficar dentro de casa, fazer quarentena e tudo mais, mesmo que a posição do governo, às vezes, não seja a mesma coisa aqui no Brasil. Existe uma divergência aí entre o governo federal e o Ministério da Saúde em alguns pontos, gera polêmica e tudo mais. Mas, de um modo geral, as pessoas aderiram bem aqui. Estima-se que são cerca de 76% da população estão em quarentena aqui no Brasil. Aí, como foi? As pessoas estão percebendo a gravidade ou ainda está todo mundo aventurando, andando pelas ruas? Como que é? Então, Eduardo, esse é um tema bastante difícil de tratar, porque incluso, se você olha, por exemplo, agora, aqui o horário de retirar-se, ninguém deve mobilizar-se depois das 2 da tarde. De 2 da tarde às 5 da manhã, as pessoas não podem mobilizar-se, tem que ficar dentro de sua casa. A relação é muito difícil de dizer por quê. Porque lembra que eu falei que mais de 60% da população do Equador vive do dia a dia, de vendas informais, de trabalhos que recebem por dia ou que recebem por semana, mas então é bastante complicado. Por outro lado, não todos os lugares respondem da mesma maneira. Não? Então, aqui em Quito, se você anda agora, que já são mais de 2 da tarde, na rua, você não vai ver praticamente ninguém na rua. Não? Se você vai em Guayaquil, é outra realidade. Por mais que seja um lugar que tenha o maior número de contágios, a grande maioria das pessoas estão dentro de casa. Mas o governo mesmo tem identificado vários bairros, sobretudo bairros populares, em que as pessoas não ficam dentro de casa e que as pessoas querem caminhar. Não? Então, por exemplo, sair com o carro agora só está permitido sair um dia com um motivo muito sério. Tem que ir para ir na farmácia, para ir comprar ou para alguma coisa assim, verdade? O governo pôs também várias medidas e tentou fazer várias medidas. Nem sempre foi respondida, não? E nem sempre as pessoas levaram consciência. E se você olhasse o número, se nós olhássemos o número das pessoas que estão com o coronavírus, a grande maioria tem menos de 60 anos. No começo, então, muitas pessoas não levavam tão a sério o problema, não? E também muitas pessoas estavam desesperadas pelo seu problema econômico. Então, existia de tudo, não? Então, essas pessoas, eu dizia que a maioria das 2.000 pessoas em Guayaquil, a maioria que estão doentes estão entre 40 e 60 anos. A grande maioria, o grande número de pessoas com o vírus. Então, porque as pessoas pensavam no começo que não era eles, não, eu sou jovem, eu não vou ter problema, somente o maior problema é para as pessoas mais idosas, para os doentes, e não foi assim, na verdade que não foi assim, não. Então, não tenho certeza que cada vez mais as pessoas estão tomando consciência, cada vez mais esperando mais para levar. Cada vez as pessoas estão desesperando mais porque precisam levar o pão de cada dia, não? Então é uma situação bastante difícil.
Uma situação bastante difícil e complexa, não? Padre, e qual que é a participação da igreja na ajuda aí? A igreja tem conseguido dar o seu auxílio? Como é a situação? Então, desde o começo da pandemia, foi super interessante porque surgiram várias expressões da igreja, não? Sobretudo com movimentos como Caritas. Digo, por exemplo, agora eu moro aqui em Quito e o arcebispo daqui de Quito pediu para todas as paróquias terem a lista das pessoas que mais necessitam. Nós mesmos, por nossa própria conta, também organizamos, tanto em Bahia de Caracas como aqui, listas, e estamos levando, na medida do possível, ajuda às pessoas que mais necessitam, não? Então, é um problema. A igreja tem trabalhado muitíssimo nesse âmbito, não? Pensando que faz 3 anos atrás, praticamente 3 anos, vão fazer 4 anos, que sofremos um tremendo terremoto. Então, Sim, isso, nem disso nós ainda não terminamos de solucionar se o recuperar, problema, né? de recuperar, e já veio esse problema. E uma das fontes de ingresso do país é o petróleo. O petróleo tem um preço muito baixo. Então, na verdade, nós estimamos que muitas pessoas agora e daqui para frente vão necessitar da ajuda, e a igreja sim está muito atenta para tentar ajudar e levar algo de comida, algo de remédio e algo de atenção, não somente espiritual também, não que estamos fazendo através das redes sociais, as pessoas das comunidades e dos bairros e as pessoas que mais necessitam. Sim. Aqui só reforçando para quem está entrando agora na live, né? A live caiu no início, depois a gente retornou. Para quem pegou o assunto aí pela metade, né? A gente está conversando aqui com o padre Bruno Roque Santos, brasileiro, mora no Equador, está contando aqui para a gente toda a situação do coronavírus no país. Padre, aqui no Brasil, como em todos os lugares do mundo também, eu acho, a gente espera aí infelizmente, uma falta de capacidade dos hospitais com UTIs, respiradores e tudo mais. A sorte do Brasil é que a gente tem um sistema único de saúde muito bem integrado, pelo menos, né? A situação estrutural da saúde aí no Equador, quais que são as perspectivas que o senhor tem, na opinião do senhor? É um tema bastante complicado, não? E fazendo as comparações que são más, mas eu acho que ajuda a iluminar um pouco esse momento. Imaginemos que Espanha, por exemplo, tem um sistema de saúde muito bom e colapsou, não? Pelo que estamos vendo dos Estados Unidos, está colapsando também, não? E todos os grandes países e grandes potências também têm esse problema. Conosco não será diferente. Já não é diferente. Eu dizia que um caso de Guayaquil, com um problema com as pessoas com falecidos, já é um problema, não? Então, e coisas assim, esperamos que funcione o melhor possível. Já sabemos que vai ter problema, não? Ontem eu escutava o prefeito, que seria um prefeito na realidade do Brasil, alcalde de Quito. Ele dizia: estamos tomando todas as medidas possíveis para que o problema tenha o menor impacto possível entre nós. Mas sabemos que o problema vai ter impacto. Então, eu acho que chega um momento, e a campanha que o governo daqui também está fazendo, que não depende somente do sistema público, não depende somente do sistema de saúde, entendeu? Porque se você tem por médio, vamos dar o exemplo de Guayaquil, se em Guayaquil morria por dia 100 pessoas, e de um momento para outro passa a morrer 400 pessoas, você nunca vai estar preparado para isso. Entendeu? Não sei se você entende a minha resposta. Você nunca, por Sim, mais que o sistema de saúde seja bom,
diante de uma situação como a que nós vivemos agora, você nunca vai estar preparado. Não vai ter soluções para tudo. Não? Então, eu acho que cada uma das pessoas temos que tomar consciência disso e temos que fazer a nossa parte, não? Que é ficar dentro de casa, guardar as medidas possíveis, não levar a brincadeira. Eu penso que no começo também de Guayaquil, muitas pessoas levaram na brincadeira isso, pensando que isso não vai passar conosco, que isso não vai chegar até aqui, que isso vai ficar só lá. E quando menos vimos, todas as províncias do Equador estão com o problema do vírus, não? Todas. Não existe uma província aqui que não tenha problema do vírus. Imagino, né, assim como aqui em todos os lugares do mundo, a contabilidade de casos e mortes também deve ser bem abaixo da realidade, né? Claro. Como pode ser que nós não chegamos a 200 mortos esses dias atrás, não chegávamos a 200 mortos e o mesmo governo assumia que tinha levantado em um dia ou em 2 dias, em Guayaquil, 308 corpos. É desproporcional, não? Uhum. Então, sempre será assim. É uma pena, mas não, e não é nem por maldade. Sempre, num caso como esse, é difícil também, porque há pessoas que podem ser que morram e nós não estamos seguros se está ou não está com o vírus. Então, é um pouco difícil, não? Então, nesse caso, sempre é melhor prevenir do que remediar. Não? E os números sempre nunca serão reais. Penso que nesse caso os números nunca serão reais. Não é não só por maldade, é porque não conseguimos controlar toda a situação. Não? Porque, por exemplo, há muitas pessoas que têm sintomas que ficam dentro de casa. E essas pessoas, pode ser que uma delas morrem, como já passou em Guayaquil ou já passou em outros lugares, e elas não estão dentro do número registrado pelo governo. Então, mas sempre eu tenho certeza que tanto o número de contagiados como o número de mortos são bem menor do que a realidade é. Sim, sim. Padre, antes da gente terminar aqui o nosso bate-papo, né, na condição de brasileiro que o senhor é, e uma pessoa que vive já há tanto tempo aí no Equador, eu queria que o senhor desse uma bênção e uma mensagem de fé, de esperança para todo mundo que está assistindo, porque, afinal de contas, não só nesses 2 países, mas no mundo inteiro, a situação não é boa, mas há que nos animarmos, né? Sim, sim. Eduardo, só quero, antes da oração, quero partilhar isso. Não? Em 2016, quando foi o terremoto aqui no Equador, no momento em que nós passávamos pela situação da morte, da destruição, de tudo, foi muito difícil, não? Foi muito difícil e não só muito difícil, nesse momento parecia que não havia luz no final do túnel. E eu tenho certeza que muitas pessoas, nesse momento de agora, também estão passando por essa experiência, não, de não ver luz no final do túnel. E o grande convite que eu quero fazer para cada um de nós, e a experiência que Deus me deu a graça de viver e de realizar, é que mesmo nesse momento duro, Deus está conosco. Deus não nos abandona. Não? E a nossa certeza de que Deus está conosco tem que fazer toda a diferença na nossa vida. Não? E toda a certeza de que, com a graça de Deus, com a nossa colaboração, nós vamos sair para frente. Não? Nós vamos para frente e sabemos que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus próximo de um Deus que é pai e mãe, ao mesmo tempo, com cada um de nós. Não? Então, com esse desejo de que Deus nos abençoe, nos ilumine, quero desejar a bênção a todo esse povo brasileiro. Aqui estou olhando para a imagem da Virgem da Aparecida, pedindo a ela também que interceda por cada um de nós. Não tem uma imagem que é do Brasil, aí, da Virgem da Aparecida, e tenho ela aqui na frente do meu escritório, para lembrar também essa grande mãe que assume a nossa condição humana de pobreza, de dor, de sofrimento para amar e para lembrar o amor de Deus por cada um de nós. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, o Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, que nos enviou seu Filho Jesus Cristo para nos abençoar e que nos ha dado Maria como mãe, pedimos que nos abençoe a cada um de nós, nos livre de todos os maus, de todos os perigos, de todas as enfermidades e, sobretudo, que nos livre de perder a fé e a certeza de que Ele caminha conosco. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um prazer, Eduardo. O prazer foi todo meu, Padre. Muito obrigado pela partilha do Senhor, pelas bonitas palavras. Peço a Deus que te abençoe muito, que você seja aí realmente um instrumento de ajuda para esse povo que está precisando tanto. Muito obrigado mesmo pela sua participação.